Bom dia a todos, é com imensa satisfação que iniciamos mais um programa Cultura em Páginas. Hoje, trazendo como centro da conversa uma obra significativa e muito importante do polêmico escritor francês Georges Bataille, intitulado A Experiência Anterior. Esse livro foi publicado pela editora Ática em 1992 e tem sido lido desde então com muita paixão pelos leitores. Eu vou ler um excerto da professora Eliane Robert Moraes, que é professora da PUC de São Paulo e que é um grande nome acerca da obra do Georges Bataille. Ela diz o seguinte: prepare-se, leitor, respire fundo, o livro é de Georges Bataille e isso por si só bastaria para justificar a advertência. Aqueles que já têm alguma familiaridade com o autor, parte de sua obra ficcional e ensaísta vem sendo traduzida ultimamente no Brasil, sabem que seus textos trazem invariavelmente a marca da radicalidade. Bataille convida o leitor a excursionar por regiões obscuras do ser humano, colocando em xeque muitos dos princípios que norteiam a ideia da humanidade. Um convite à vertigem, a exemplo do que encontramos em Sade ou Nietzsche, influências decisivas do seu pensamento. Aos leitores que não o conhecem e pretendem fazê-lo através da experiência interior, é oportuno lembrar que este livro, aliás, o primeiro que ele publica sob seu verdadeiro nome, depois de várias obras assinadas por insólitos pseudônimos, é uma densa introdução às suas ideias, na qual são examinados em profundidade os temas que percorrem sua extensa obra: o riso, o sacrifício, o excesso, o erotismo, o êxtase. Encontramos aqui o projeto fundamental de Bataille: conhecer os estados e as vias de acesso às experiências estranhas à razão, nas quais o sujeito perde limites e, ultrapassando as fronteiras sociais, se perde. Editado originalmente em 1943, o texto provocou controvérsia, entre elas a reação virulenta de Sartre, que escreve no Cahiers du Sud um artigo acusando o autor de ser um novo místico. Uma erudita resposta a essa acusação será publicada posteriormente em Sur Nietzsche, que, ao lado de Le Coupable e de A Experiência Interior, constitui a trilogia que Bataille batizou de Suma Ateológica. A polêmica que se trava entre os dois filósofos é importante e bastante atual no momento em que se debatem exaustivamente os caminhos e descaminhos da razão ocidental. As ideias de Bataille, diante disso tudo, vêm importunar aqueles que concebem o racionalismo como única saída para o pensamento, lançando uma questão que permanece sem resposta, pois se propõe como suspensão permanente do saber. Este livro se impõe pela sua profundidade. Respire fundo, leitor. Prepare-se para contemplar o impossível. Eliane Robert Moraes. O Bataille, ele vai dizer logo no início do livro o que é essa experiência interior para ele. Vejamos o que ele diz: entendo por experiência interior aquilo que geralmente chamam de experiência mística, os estados de êxtase, de arrebatamento, pelo menos de emoção meditada. Mas penso menos na experiência confessional, a qual foi preciso ater-se até agora, do que numa experiência nua, livre de amarras, mesmo de origem a qualquer religião que seja. É preciso viver a experiência. Ela não é facilmente acessível e mesmo considerada de fora pela inteligência. Seria preciso ver aí uma soma de operações distintas, algumas intelectuais, outras estéticas, outras, enfim, morais, e todo o problema a retomar. É somente a partir de dentro, vivida até o transe, que ela aparece unido, o que o pensamento discursivo deve separar.
É claro que nessa obra, a experiência anterior, ele vai fazer reverência, como disse a professora, a vários estudiosos, sobretudo Nietzsche. Me chama muito a atenção, antes do preâmbulo, ele diz uma frase que talvez norteie a obra, que é a seguinte: a noite é também um sol. Então, boa leitura a todos, leiam e sejam felizes. E para a gente finalizar essa parte, falando da experiência interior desse grande escritor francês, vamos ouvir uma canção da Edith Piaf. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord, allez, chantez, milord. Ta da da da.